pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre distribuição e comunicação em mercados internacionais. Como que a gente pode distribuir nosso produto, nossos serviços nos mercados internacionais e como que a gente se comunica com os setores envolvidos aí no mercado internacional. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo, espero que fique bem claro as informações que a gente vai estar tratando e qualquer dúvida, a gente segue à disposição de vocês. Vamos então para a aula. Então, para a gente poder começar a falar um pouquinho mais sobre essa ideia de distribuição e comunicação em mercados internacionais, a gente tem que entender primeiro que seria o modelo conceitual da qualidade em serviços, né? Que é a base para a gente poder trabalhar sobre a ideia de distribuição e de comunicação com o consumidor. Primeira coisa que a gente precisa entender nesse sentido é que o consumidor ele tem aí algumas questões que ficam bem claras quando a gente fala sobre promover aí de fato uma ideia para que ele possa consumir. Dentre essas ideias, a gente tem que lembrar que existem algumas formas desse consumidor precisar de uma compra, precisar de um serviço. Né? Esse consumidor, ele basicamente vai trabalhar com a comunicação boca a boca. Essa é uma das maneiras que existem aí para que ele possa conhecer o produto por recomendações de outras pessoas. A gente tem também as necessidades pessoais, ou seja, a pessoa precisa comprar algo, tem a necessidade de comprar algo, e ela também tem uma outra vertente que seria experiências passadas, aquilo que ela já comprou, deu muito certo, deu resultado, ela vai lá e vai consumir novamente. Então são as possibilidades que nós temos aí para que o consumidor possa de fato consumir. E tudo isso é baseado numa coisa chamada serviço esperado, ou seja, ele espera que aquele serviço que ele está contratando tenha ali algum resultado. A partir daí, a gente passa para uma outra ideia, que seria a parte do fornecedor. O fornecedor ele vai trabalhar com algumas percepções quando ele fala sobre qualidade de serviço. Então, a primeira coisa seria estabelecer de fato ali a comunicação com esse consumidor. E a gente tem ali o serviço que é percebido, que seria as percepções da empresa sobre as expectativas do consumidor. Seria a parte do serviço executado, que seria a ideia do consumidor de fato estar recebendo essa comunicação, estar recebendo aquele produto, aquele serviço. E também teria a parte de especificações da qualidade do serviço, que seria você trabalhar esse consumidor de forma individual, trazendo para eles o acompanhamento de cada um dos itens que foi solicitados, trazendo respostas daquele serviço, daquele consumo que foi realizado e fazendo com que esse cliente se sinta ali de fato acolhido na hora que ele está fazendo o processo de compra. Então, quando a gente bate o olho nisso, já fica claro a responsabilidade que nós temos com o cliente para que ele possa, de fato, trazer aí continuar consumindo e trazer aí uma relevância tão grande para a empresa. Então, a gente tem que perceber que são pequenas ações que trazem, de fato, a qualidade para os serviços. E o foco de quando você fala sobre qualidade, a gente tem que pensar no que vai promover, de fato, ali a ideia dessa fidelização do cliente. A gente tem duas vertentes. Uma vertente é a distribuição desse material, a forma logística que esse material vai chegar para esse cliente, a forma que a entrega vai acontecer. E a gente também tem a forma que vamos se comunicar com esse cliente. Quais são as maneiras que nós vamos comunicar com os clientes? Então, isso também é importantíssimo. E não só com os clientes, mas também com os parceiros, com as empresas, com os mercados internacionais. Né? Como que vai ser feito todo esse diálogo? Então, tudo isso são preocupações que nós temos que ter, tanto preocupações da comunicação entre empresa, cliente, como empresa com outras empresas, como empresa e parte jurídica, parte que promove as leis naqueles países. Então, tudo isso tem que ser pensado. E isso vai impactar diretamente na qualidade dos serviços. Por isso que é tão importante a gente começar a entender os aspectos do marketing internacional, justamente porque são estratégias que a gente vai apresentar na aula de hoje que tem aí todo o sentido de observar como que nós vamos estar distribuindo essas mercadorias, como vai funcionar todo o fluxo de distribuição e também como é que você tem que se comunicar tanto com o seu cliente como com as partes interessadas ali no negócio que está acontecendo. Sobre a seleção dos canais de distribuição, a gente tem que levar alguns pontos em consideração. A gente já falou um pouquinho em algumas outras aulas, mas vamos reforçar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sobre distribuição de materiais, a gente tem que pensar em custo, pensar no capital que vai ser investido, no controle dessas mercadorias, na cobertura de fato que nós vamos fazer de atendimento, se vai ser geográfica ou a cobertura de mercado, no caráter dessa entrega, como vai ser feita aí essa integridade dessa entrega que vai ser trabalhada, qual que é o tipo dessa entrega que vai ser trabalhada, e a continuidade do serviço, para que ela possa sempre estar promovendo de forma em fluxo. Tudo isso tem que ser observado aí quando a gente pensa nos canais de distribuição. Ou seja, se eu vou comprar um produto, se alguém está comprando um produto meu e eu estou aqui no Brasil, e esse produto vai ser importado para a China, como que vai funcionar todo o processo logístico, como que vai funcionar
o custo para esse envio, toda a parte operacional para que isso possa chegar no cliente, como que vai ser feita a minha comunicação com esse cliente, mesmo ele estando à distância, como é que vai ser feita a minha comunicação com os serviços que vão promover a entrega desse produto. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente fala sobre os canais de distribuição. Sobre as alternativas nos mercados exteriores, a gente tem aí 3 formas que a gente pode trabalhar para poder lidar, de fato, aí, com esses aspectos de venda no mercado internacional. A gente tem os aspectos diretos, né, o acesso direto, que seriam os agentes no destino, aqueles que já têm aí o contratado, o trabalho que a gente foi feito, a gente tem aí um contato direto com esse agente. A gente tem um importador ou distribuidor, ou seja, aquelas empresas que compram diversos produtos que vão distribuir dentro desse núcleo, desse mercado, ou seja, nós estamos vendendo aí diretamente para distribuidores, né, para importadores, não diretamente para os clientes. E você tem a ideia de filiais, que seria você estabelecer uma filial naquele país e lidar com ela como se ela fosse a empresa que você já trabalha. No acesso indireto, a gente tem os agentes comissionados, né, aqueles que fazem intermediação entre compra e venda e recebem aí esse lucro sobre isso. E temos as empresas que trabalham basicamente com comercialização. São empresas que já são concentradas nesse mercado, que permitem fazer essa ideia de trabalhar com uma concentração e com mediação entre os negócios de mais de um país. E nós temos aí também um acesso concentrado, que seria a gente trabalhar com os consórcios de exportação, com o pigback, né, que seria aquelas empresas que vão estar lidando aí, levando aí esse produto junto com outras empresas, com as franquias e com os licenciamentos. Todas elas são formas de você trabalhar aí com esse acesso concentrado. O acesso direto, né, ele tem aí essa ideia, né, de trabalhar com exportação e ele é realizado por agentes de mercado de destino que, através de uma relação contratual, podem ser estabelecidas uma continuidade a fim de preparo de todo o processo de venda. Né? Então, esse acesso direto ele pode ser realizado por agentes que vão estar lidando diretamente com os acessos de venda. Os tipos, né, de acesso dos mercados internacionais pode ser por importador ou distribuidor, né, que seria aí aquela estratégia de ampliar o mercado e fazer uma filial subsidiária, ou a filial, de fato mesmo, né, se você ter ali um centro de distribuição naquele próprio país. O acesso indireto, né, que vai trabalhar para a parte de uma empresa terceira ou terceiros que vão fazer intermediação entre comprador e vendedor, que vão trabalhar com comissão, né, comissão de compra, que vai ser dos agentes de exportação ou comissão de venda. E também nós temos aí as empresas que fazem esse papel de estar comercializando aí esses produtos. Né? São empresas que vão ser parceiras aí nesse segmento. O acesso cooperativo, né, ele tem essa ideia aí de concentrar, né, as informações ali por consórcio de exportação, por pigback ou por joint venture, que a gente já falou nas aulas anteriores, por licenciamento ou por franquia. Então tem essa ideia de você vender com essas vertentes ali, geralmente pegando onda aí em alguns sentidos que aquele mercado funciona. Então você percebe que alguns países têm mais aderência a consórcios de exportação, outros têm mais aderência a franquias, outros têm aí mais aderência a joint venture, ou seja, eu vou pegar parte de uma empresa que já trabalha no ramo para poder fazer a distribuição. Então, você tem aí várias formas de trabalhar com acesso cooperativo. Os intermediários dos canais de distribuição internacional geralmente são responsáveis pelo tráfego da distribuição desses canais de distribuição, né? E eles refletem também para os exportadores todos os acontecimentos, ou seja, eles promovem aí de fato a comunicação aí entre as partes e permitem que a gente tenha uma visão geral sobre aquilo que está acontecendo com os produtos e com aquele segmento de produtos. As características, né, caracterização de distribuidores seriam os exclusivos, aqueles que vão estar sempre lidando exatamente com o nosso perfil, então ele vai ter um trabalho exclusivo para a minha empresa. A gente tem os seletivos, né, aqueles que vão estar selecionando as empresas, os segmentos que eles têm interesse de estar lidando, e os extensivos, aqueles que vão estar observando de fato ali o mercado e vão trabalhar como se fosse uma ponte de extensão entre aquele negócio que está sendo tratado junto aos mercados. E as operadoras, né, seriam alguns tipos de operadoras que vão trabalhar em mercados externos. Né? A gente tem alguns tipos como os brokers, que seriam as corretoras de comércio internacional, que fazem a mediação ganhando aí uma parte de porcentagem de lucro. A gente tem também as trade companies, que seriam as negociadoras, aquelas que vão estar negociando preço, custo, por taxa cambial, vão estar fazendo todo o meio de campo para poder trazer o melhor resultado possível para a empresa e, consequentemente, vão estar recebendo uma parcela desse valor. E é um modelo muito interessante, porque quanto mais alto ele consegue fazer a venda,
mais fluxo ele tem e mais comissão recebe, então também é interessante. E os Fraudulent Agents, que seriam a ideia de os encaminhadores, né? São aqueles que vão estar encaminhando o negócio para aquele destino, que seja mais claro, que tenha mais objetividade naquele contexto. Então você tem vários modelos aí de canais internacionais que vão estar trabalhando para que permita que a gente tenha condição de fazer a nossa venda no mercado internacional. Os comércios de compensação também são importantíssimos. Nós temos aí alguns tipos de comércio de compensação e a ideia deles seria estabelecer algumas formas de você poder lidar com o seu comércio na parte internacional. A gente tem a primeira categoria que chama de barter, que seria um tratado por escambo, né? Então seria uma pura troca de mercadoria de uma pela outra. Isso é uma forma de você lidar. Você tem o clean arrangement, que seria a ideia de você vender em dois sentidos apoiados por contrato único, ou seja, eu compro de um lado, a pessoa compra do outro, mas o contrato é o mesmo, então seria uma troca de mercadorias de uma forma monetária, mas uma compensando pela outra. O buyback seria uma venda determinada de equipamento, instalação, compensada por mercadoria, né? Então eu tenho ali um serviço trocado por um produto. O counter purchase, que seria a ideia de você vender por dois sentidos, né? Então você tem ali compra e venda dos dois sentidos por contratos em cada uma das operações. E o offset, que seria os operadores de compra e venda, né? Que vão realizar operações normalmente volumosas, né? Com uma grande quantidade, que comprometem um percentual da sua venda para determinados produtos de fábrica no país que foi comprado. Então seria uma outra forma de você lidar com o comércio de compensação. E a comunicação, gente, ela é a base para tudo. Tudo que a gente falou sobre distribuição não funciona se a sua política de comunicação não for extremamente clara. A comunicação é responsável por, de fato, ali traçar os desafios que nós temos aí como empresa, promover de fato a ideia do que vai ser tratado, trazer aí de forma a interpretação do que vai ser falado, porque a gente tem muito problema linguístico nesse meio do caminho, por isso que é tão importante pensar na estratégia de comunicação, e visam de fato ali o posicionamento da empresa, né? Então é a forma que você vai aparecer para as pessoas daquele determinado público. A comunicação no mercado internacional é extremamente importante porque ela de fato traz aí uma nova perspectiva para que você possa ter uma empresa funcionando ali e tendo capacidade de articular dentro de todos esses meios que são envolvidos. E a gente está percebendo, e isso que tem que ficar claro para vocês, que marketing internacional não se faz apenas com divulgação de marca, não se faz apenas com algumas estratégias para alcançar públicos-alvos, mas sim algumas formas que você precisa ter para se comunicar com cada um dos elementos que estão trabalhados desde a distribuição até chegar à ponta do cliente, do consumidor. Então, falando de comunicação, a comunicação é transmitindo a mensagem, divulgando o nosso produto, persuadindo o consumidor a mudar de atitude, estimulando ele a que ele possa adquirir nosso produto, mesmo fazendo com que ele se recorde na hora do produto, na hora de decidir a compra, e que ele possa lembrar que aquele produto que você está oferecendo é a melhor opção para ele, aquela marca tem de fato aí uma aderência. Então, comunicação para a gente seria a forma que a gente vai lidar para que o cliente possa consumir. A comunicação poderá ser interpessoal, e nesse caso referida como negociação, e utilizada para vendas intermediárias ou vendas industriais, ou mesmo na comunicação impessoal. Muitas vezes referidas genericamente como propaganda ou promoção. Então são as formas que a gente tem aí de lidar com a comunicação. A gente tem uma forma de fazer isso em massa, a gente tem a forma de fazer isso segmentada, a gente tem a forma de fazer isso personalizada. Então a forma que você vai lidar com a comunicação com o seu cliente vai depender das estratégias que você está utilizando. E a negociação internacional. Isso aqui é um ponto importante porque muitas vezes o meu cliente ele é uma empresa do outro lado. Por isso que você negociar é super importante e as formas de você negociar também tem aí a sua relevância. Então a primeira coisa seria a oferta de produtos ou serviços, né, reuniões informais para esclarecer dúvidas e acertos de detalhes. Isso é a primeira parte da negociação. Ela não pode ser uma reunião de cara formal para que você já assine contrato. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma reunião mais aberta para poder mostrar de fato a capacidade da sua empresa e como que ela pode se posicionar. A formulação da estratégia para cada um dos intervenientes, que seria a ideia de você pensar
em cada uma das empresas que vão ser trabalhadas e tentar trazer uma estratégia para aquela empresa, que aquele seu produto possa ser negociado. Isso vai muito da cultura, do tipo da empresa, do formato que essa empresa tem, do porte que ela tem, do trabalho que vai ser feito. E aí você começa, de fato, as negociações entre comprador e vendedor e faz a implementação de negociação, que seria o follow-up, que seria você implementar, de fato, uma estratégia contínua de negociação com essa empresa. Então, isso é a forma que você passa não só de vendedor, você passa agora a ser fornecedor de algum tipo de serviço, de bem ou serviço. Aspectos importantes para o negociador internacional, isso é a pessoa que vai estar lidando de fato com essas pessoas que vão estar dentro desse comércio, seria a primeira ideia de trabalhar em equipe, isso é fundamental para que você possa ter aí de fato articulação, na hora que você vai lidar com essas equipes ou essas multi-equipes que vão ser tratadas aí para que o negócio possa acontecer. Compreender as tradições e costumes daquela empresa, não tem jeito, daquele segmento, você precisa saber como é que funciona a cultura daquele país, o que pode ser feito, o que pode não ser não feito, qual seria aí a relação linguística com esse país, né? Então, às vezes, uma palavra no meu idioma pode ser ofensiva no idioma do outra pessoa, às vezes, uma propaganda da minha cultura não cabe na cultura do mercado que eu quero atingir. Então, esse negociador tem que ter aí uma visão plena dos costumes e tradições daquele país. Ele tem que usar os idiomas, né? Então, acho que isso tem que ficar claro, por isso que é tão importante quando a gente fala sobre internacionalização, o idioma ser uma coisa fácil para quem vai estar negociando, né? Então, procurar conhecer palavras ou então conhecer de fato a língua que vai ser tratada é diferencial, é diferencial. Então, isso aproxima a relação entre as pessoas. Ele precisa ter autonomia de trabalho, precisa ter autonomia para trabalhar com as estratégias, precisa ter autonomia até mesmo de recursos, de preço, tem que estar na mão do negociador. A paciência é uma característica muito importante, justamente porque as transações internacionais elas tendem a ser mais entravadas do que as negociações nacionais, elas tendem a ter mais parte burocrática, a terem mais custo e às vezes terem mais burocracia no meio do caminho. Por isso tem que ter uma paciência grande para poder lidar com todos os percalços e às vezes demonstrar para aquele país, para aquela empresa daquele país, que internacionalizar é a melhor forma de você lidar com esses segmentos. A ética, a transparência também tem que ser clara na hora que você vai trabalhar com o mercado internacional, porque isso transmite confiança. Então, quando você trabalha de forma ética, de forma correta, você tem condição de alcançar aquele cliente muitas mais vezes, né? Então, isso é importante. Silêncio também é outra questão importante, falar o mínimo possível, tratar com uma forma ponderada, não demonstrar para o cliente desespero na negociação. Então, isso também é importante. A persistência, que seria você insistir dentro de acordo com os limites, mas insistir para que aquela venda possa acontecer, para que aquele contrato possa ser firmado, trazer essa visão geral aí para os clientes e fornecedores, uma visão holística sobre tudo e entender o significado dos acordos, né? Entender como é que você pode estar fazendo esses acordos acontecerem. São características importantíssimas que fazem toda a diferença quando a gente fala sobre negociação internacional. Estratégias de comunicação, a gente tem algumas etapas nessas estratégias de comunicação e a gente pode observar essas etapas acontecendo de forma intuitiva, né? Você percebe que isso vai acontecer naturalmente. Então a gente tem aqui, por exemplo, analisar as oportunidades de comunicação do mercado-alvo, analisar os recursos possíveis a serem utilizados, estabelecer os objetivos, desenvolver as alternativas estratégicas e distribuir as tarefas específicas da comunicação. Essas são as etapas que a gente precisa para poder trabalhar com a comunicação internacional. E isso é importante, gente, porque, de fato, se você observa cada uma das diretrizes que tem que ser trabalhadas, se você percebe que não é necessário apenas eu fazer um plano de marketing, uma pesquisa de marketing, uma pesquisa de mercado, não só isso é importante, mas defender as estratégias e determinar quais serão as estratégias de comunicação que a gente vai utilizar para os clientes, para as empresas, para o comércio, para os intermediadores. Tudo isso tem que ficar bem claro quando a gente fala sobre mercado internacional, porque essas estratégias têm que ser feitas da mesma maneira que a gente pensa numa pesquisa de marketing, uma pesquisa de mercado. É tão relevante quanto qualquer um desses tipos de tarefas que vão ser executadas. E no planejamento de campanhas, aí sim a gente começa a entrar um pouquinho de campanhas de propaganda, né, que seria você ter aí algumas estratégias firmadas para que você possa divulgar o seu produto, o seu serviço. A gente tem que determinar algumas questões, como público-alvo, objetivos específicos da campanha, se eu vou trabalhar por produto ou por marca, determinar o orçamento de cada uma das campanhas, determinar a estratégia de mídia que vai ser utilizada, as mensagens que vão ser utilizadas para poder divulgar essa campanha,
executar o controle dessa campanha, que seria já na fase de implementação, e determinar os resultados. O que aquela campanha trouxe de resultado para a minha empresa. Então, tudo isso tem que ser feito de forma sistêmica para que você possa ter sucesso no mercado internacional. E agora vamos definir um pouquinho, né, essa ideia de estratégias ali, né? Vamos falar um pouquinho sobre a coordenação publicitária internacional, como você coordena tudo isso. Então a gente tem aí alguns níveis, algumas fases, né, que vão ser tratadas aí de acordo com a esfera que está sendo observada. Então, por exemplo, a gente começa com a definição das estratégias e objetivos, ou seja, a empresa e as subsidiárias desenvolvem estratégias que vão fixar os objetivos que vão ser cumpridos. Depois a gente tem um input no mercado individual, ou seja, você tem aí a entrada nesse mercado, né? As empresas subsidiárias desenvolvem campanhas publicitárias individualmente, e isso é feito a revisão dos escritórios centrais da empresa. Sempre vai ser feito o acompanhamento das empresas. O teste seria a execução desse trabalho criativo, né, nas empresas. Então a gente está testando aí um projeto que vai ser lidado, isso também vai ser sempre revisado nos escritórios centrais. A gente tem a revisão de campanha, aquilo que deu certo a gente adota, aquilo que não deu certo a gente ignora, e isso sim vai fazer de fato um desenvolvimento ali nesse padrão de trabalhar, na hora de você adotar as especificações de cada um dos trabalhos. Aí você vendo o que deu certo e o que deu errado, você aprova um orçamento e aí você implementa uma campanha. Você tem condição de começar de fato aí, não só utilizando um teste, um parâmetro, uma parcela ali de público, mas sim atrelando aí a grande demanda. Aí você já conseguiu testar tudo aquilo que deu certo, aquilo que não deu, e consegue de fato trazer aí um resultado que seja inteligente. E a comunicação impessoal também é uma outra característica que é importante. Como que você vai trabalhar com essa comunicação impessoal da sua marca? A gente tem aqui a promoção de venda, relações públicas, merchandising e as feiras comerciais. São estratégias que a gente utiliza para poder mostrar que aquela marca existe e que ela pode ser funcional naquilo que tem aí a representação. As feiras comerciais, existem aí algumas coisas que são interessantes, então a gente trouxe para vocês aqui uma ideia de segmento nas preparações. Então, a primeira coisa seria observar qual o segmento de mercado que você pretende atingir com esse evento. Tá? Eu quero promover uma feira, qual vai ser o segmento que essa feira vai estar lidando. O segmento de mercado que eu quero atingir, ele coincide também com os interesses da empresa, ou seja, a função e o seu posicionamento. Qual que é o grau de preparação para esse evento? Ele cumpre os nossos produtos, as exigências dos consumidores locais, ele tem aí o objetivo de vai ser cumprido, vai ser relevante para aquele consumidor. Será que o nosso produto cumpre todos os requisitos legais daquela empresa, daquele país, né? Então a gente está dentro dos acordos e dos tratados internacionais, da parte de livre comércio. Existe ou não alguma necessidade de homologação do mercado em causa? Então isso tem que ser observado para que você possa promover feiras. Mas as feiras tem uma relevância muito grande. Eu tenho colegas aí que moram fora do Brasil e vêm do Brasil promover feira, porque a feira é a porta de entrada aí para você poder estar conquistando os seus clientes. As feiras comerciais também tem algumas coisas que são interessantes, que são relevantes para a gente, como os contatos de potenciais compradores, os contatos de agentes, aqueles distribuidores em potenciais que eles podem fazer a entrega, a intermediação dos produtos. O conhecimento da concorrência também é interessante, porque você pode perceber as ações inovadoras das empresas que concorrem com você no mesmo mercado. O conhecimento geral do mercado e do setor que nos interessa também é importante, e participar de feiras que são conjuntas também ajudam muito nisso, porque você consegue perceber no mesmo local ali que você está atuando, tem outras empresas do mesmo segmento, fazendo coisas diferenciadas com preços diferentes. Então isso torna para a gente também uma visão interessante. E é uma vitrine, né? Uma vitrine publicitária, você participar de eventos onde você possa mostrar os produtos no ambiente privilegiado, sendo uma embaixada da nossa empresa. Então, de fato, as feiras têm essa relevância e importância para você poder trazer a sua marca como relevante tanto quanto as outras que estão concorrendo com você diretamente no mercado. Então, esse tipo de feira comercial traz aí uma visão diferenciada, promove a nossa marca e faz com que tudo aquilo que a gente está atuando tenha uma visibilidade maior. E a comunicação interpessoal, nos aspectos de venda internacional, tem algumas coisas que também são interessantes. Então, não se apressar de forma demasiada, estar preparado para a execução de tarefas de forma diferenciada, conseguir uma relação de confiança antes de expor o negócio, conhecer o idioma e a comunicação não verbal, respeitar a cultura local. Evidentemente, a força de venda está atrelada aí na perfeição do conhecimento do seu produto e você pode ser, sim, de fato, o melhor naquilo que você está executando. Então, observar essas questões trazem para a gente uma relevância muito grande na hora de você se comunicar com as vendas internacionais. E as empresas brasileiras têm aí, de fato,
potencial muito grande, né? Na hora que a gente fala sobre mercado internacional. A cultura de exportação, que seria a ideia de você exportar, aproveitando as oportunidades de mercado, determinando as conjunções econômicas, as culturas de internacionalização empresarial, observar os espaços e a estrutura que vai ser trabalhada. Tudo isso traz para a gente aí um mercado muito valioso. O Brasil hoje ele é um grande exportador. A gente tem muitos segmentos que exportam para todos os mercados. A gente tem o nosso mercado maior ali, focado no agronegócio. E as outras produções aqui do Brasil têm aí uma relevância muito grande no mercado internacional. A gente tem aí um papel muito forte no mercado, a gente tem aí, nós somos uma economia muito estável no olhar internacional, a gente tem aí uma facilidade muito grande de entrar em muitos países. O que acontece de dificuldade é que as empresas que vêm de outros países não têm tanta facilidade de entrar aqui no Brasil, mas nós temos algumas facilidades de entrar em muitas empresas do mundo todo. Então, o Brasil ele tem um cenário hoje favorável para a exportação, favorável para que você possa se internacionalizar, e muitos tratados que estão sendo feitos aí, eles tendem a facilitar essa ideia e desburocratizar essa ideia de exportação feita aqui pelo Brasil. Obviamente, temos dificuldades, entraves e condições políticas que afetam diretamente aí nesse processo. As sanções acontecem, a gente está vivendo hoje num momento de pandemia, e essa pandemia também pode trazer algumas dificuldades, mas o Brasil sempre foi muito querido pelo mundo todo, e a gente tem aí condição de resgatar essa sensação aí que todos têm sobre o nosso país. Então, a ideia de você promover estratégias de comunicação, promover estratégias para que você possa, de fato, trazer aí uma visão cooperativa sobre tudo aquilo que está sendo tratado, é o futuro aí de muitas empresas, é a necessidade das empresas. Eu já falei sobre isso, mas é fato hoje em dia, sobrevivência de uma empresa é partir para o mercado internacional e não ignorar o mercado local. Então, por isso que a gente está aqui hoje falando um pouquinho sobre esse sentido, sobre esse assunto, porque de fato você promover estratégias de comunicação, estratégias de abertura de mercado, conhecer de fato aí outros mercados pode ser a solução para as empresas. Então, bom, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje, gente. Espero que tenha ficado claro aí essa ideia de distribuição, dessa importância da distribuição e da comunicação entre as partes. E qualquer dúvida, a gente segue à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.